Olá! Uma das principais tarefas do Parlamento brasileiro é definir onde e como vão ser investidos os impostos pagos pelos cidadãos. Isso é feito no orçamento da União. O trabalho acontece na poderosa Comissão Mista de Orçamento, formada por 27 deputados e senadores. Este ano, os integrantes da comissão elegeram o senador Dário Berger para a presidência. E ele é o nosso convidado de hoje. Senador Dário Berger, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado também. Bom, só que antes da gente começar efetivamente a nossa conversa, eu queria mostrar para o nosso telespectador um rápido VT, uma reportagem que preparamos sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a primeira parte da elaboração do orçamento, com os números principais que o governo encaminhou para cá. Vamos ver. A discussão do orçamento da União começa quando o representante do governo entrega ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define os parâmetros utilizados na elaboração do orçamento, a ser feito no segundo semestre. O projeto entregue em meados de abril trazia indicadores melhores para 2018 do que o deste ano de 2017. A previsão de crescimento real da economia chega a 2,5% do PIB. A inflação acumulada medida pelo IPCA deve ficar em 4,5%. A taxa básica de juros Selic chega a 9%. E a cotação do dólar ao fim do ano de 2018 é prevista para R$ 3,40. O déficit primário consolidado das contas públicas deverá ser menor do que o de 2017, chegando a 131,3 bilhões de reais, equivalente a 1,8% do PIB. Mas quando se soma o pagamento de juros aos bancos, o déficit salta para 421,9 bilhões de reais, equivalente a 5,8% do PIB. Bom, senador, a gente está vendo indicadores que foram encaminhados ao Congresso, preparados, estimados pela equipe econômica do governo em abril, portanto foram estimativas feitas em março, fevereiro e março. A conjuntura mudou bastante de abril para cá nesse último mês. O senhor que já está trabalhando com esses números aí já há algumas semanas, o senhor acredita que eles continuam sendo os parâmetros para a elaboração dessa lei de diretrizes orçamentárias? Esses parâmetros se mantêm? Bem, nós vamos utilizar esses parâmetros, mas evidentemente vamos reanalisá-los na medida que a economia vai se alterando. Como nós estamos observando e observamos recentemente, o Brasil dava uma demonstração de que os indicadores econômicos vinham se recuperando e, lamentavelmente, os últimos episódios acabaram por novamente nos colocar numa crise institucional, reduzindo substancialmente a confiança e a esperança de que nós pudéssemos voltar a crescer, produzir um emprego, os empregos necessários e a economia voltar a se aquecer. Entretanto, a nossa responsabilidade não é pequena, porque nós estamos vivendo uma crise sem precedente na nossa história. A arrecadação vem diminuindo ao longo desses anos e as despesas aumentando. Portanto, nós estamos com déficit, um rombo nas contas públicas de 170 milhões, está previsto para o ano que vem um déficit de 139, 125, enfim, em torno disso. Portanto, será um desafio muito grande para mim como presidente, mas sobretudo para o Cacaleão, que é o relator geral do orçamento, que é do PP da Bahia, que é um jovem dinâmico e competente, que eu tenho certeza absoluta que com a assessoria da Câmara e do Senado, que nós temos técnicos altamente capacitados, nós vamos construir um orçamento que seja bom e que seja viável e que seja execuível para o Brasil. Vou falar um pouquinho dessa dinâmica da comissão. O senhor citou o deputado Cacaleão, que é o relator do orçamento. O orçamento só chega no segundo semestre, a gente já tem o relator. Mas a lei de diretrizes orçamentárias, que chegou em abril, ainda não tem relator. A comissão também, esse ano, atrasou um pouco mais. Ela deveria ter sido instalada no começo de abril e só foi instalada agora em meados de maio.
E não tem o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que estão essas negociações? O que aconteceu esse ano que essa dinâmica atrasou um pouco? Bem, nós já fizemos algumas reuniões com todos os líderes partidários e com todos os componentes que foram indicados pelos partidos para comporem a Comissão de Orçamento. Eu sou uma pessoa da conciliação e do entendimento. Eu acho que sem entendimento será quase impossível tocar a Comissão de Orçamento, porque é uma comissão que suscita interesses múltiplos, legítimos, de todos os parlamentares buscarem uma fatia do orçamento para os seus respectivos estados. Então, eu acho isso legítimo e justo. A composição tem que refletir um pouco esses acordos. Então, como o lençol é curto, como os recursos são pequenos, quer dizer, a briga tende a aumentar, né? Por isso que nós temos que começar bem. Nós temos que começar com uma composição que busque a todo custo o entendimento, porque daí nós já começamos a trabalhar com harmonia, com segurança, com tranquilidade, para chegar ao fim com um orçamento que possa atender os interesses do Brasil. O senhor é do PMDB, o deputado Cacá Leão é do PP da Bahia, o senhor é do PMDB de Santa Catarina. O PSDB ficou insatisfeito de não estar, né, como por ser um partido muito grande da base de apoio do governo, de não estar nessa composição inicial. O senhor vê espaço aí nesse reajuste dos relatores da LDO, né, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma presença mais significativa do PSDB? Vejo, e o entendimento está em curso, né? O entendimento que ainda encontra-se pendente é entre PT e PSDB. Notadamente, caberia ao PT a designação da relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o PT também entende de que seria legítimo e seria justo e adequado que ele não fosse hoje o relator, que o partido não fosse o relator, uma vez que o governo é um outro governo, não é um governo do PT, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é importante, ela é fundamental, ela é vital para o futuro da concepção propriamente dita do orçamento, porque ela define as regras para onde devem ir os recursos, os destinos e etc. e tal. Então, é uma peça importante e fundamental. É melhor, então, que seja um aliado do governo a fazer a relatoria A princípio, sim. A princípio, sim. E por isso que nós estamos buscando esse entendimento. Então, o PSDB tem um desejo de ficar com a relatoria da LDO e também com a relatoria da Receita, e existe um processo em curso para que o PSDB abra mão de indicar a quinta escolha e a sexta escolha, então, que seria do próprio PT. Eu acho que isso vai avançar e tenho quase que certeza, ou melhor, tenho a esperança de que na próxima reunião da comissão a gente possa selar esse acordo e definitivamente nomear já objetivamente o relator da LDO para que ele possa já iniciar os seus trabalhos e, doravante, nós todos possamos iniciar os trabalhos na Comissão de Orçamento. Só para a gente explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador que a escolha dos relatores tem uma ordem aí. O senhor pode explicar um pouquinho como é que é essa ordem e ela tem uma importância econômica vital, no fim, na elaboração do orçamento. Explica um pouquinho essa ordem de escolha dos relatores e onde que ela cabe. A ordem é relativamente simples de entender, porque ela obedece à proporcionalidade. Quer dizer, o partido com maior representatividade na Câmara e no Senado tem a preferência na escolha das relatorias setoriais. Então, o primeiro a escolher, por exemplo, é o PMDB, que é o maior partido, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, é o primeiro a escolher. O segundo partido maior é um bloco, nesse caso foi o PP, o PTN, o PHS e o PTdoB, que juntos somos 68 deputados, que foi fundamental e primordial para a indicação do relator geral do orçamento. Se não tivesse esse bloco, certamente outra agremiação, ou o PT num bloco, ou o PSDB num bloco, poderia indicar o relator do orçamento. Então, é simples. As maiores bancadas têm o direito e a preferência de fazer, vamos dizer assim, entre aspas, as melhores escolhas.
né? Quais são as melhores escolhas? Aí depende do interesse de cada estado, da peculiaridade de cada partido. Por exemplo, o primeiro a escolher foi o senador Waldir Raupp, que vai ser o relator da relatoria setorial dos transportes. Uhum. Ele optou pelos transportes, né? Infraestrutura. Muitos recursos, né? O próximo a escolher pode escolher saúde, educação. Você veja que educação também tem 25% do orçamento que será destinado à educação. E assim vai, quer dizer, não sei se expliquei direito, obedece uma proporcionalidade. O partido que tem mais representatividade tem o direito de escolher, vamos dizer assim, as comissões mais robustas. E que supostamente teriam mais recursos e assim sucessivamente. Vamos falar então agora, começar a falar de orçamento propriamente dito, de dinheiro. A gente está no orçamento elaborado com a PEC do teto dos gastos, né? A gente já tem esse limite do teto dos gastos. O senhor vê essa negociação mais difícil por conta dessa PEC e dessa questão do teto dos gastos no orçamento desse ano? Vejo com muito mais dificuldade, mas vejo também com muito mais modernidade. Porque, notadamente, certamente nós discutimos aqui, o Brasil discutiu, de que as peças orçamentárias eram peças de ficção, né? Sempre se disse isso, né? Sempre se disse isso. E que, na verdade, nós ainda continuamos com uma certa ficção. Embora tenha diminuído isso, a própria sociedade, a fiscalização, a transparência tem contribuído para que se faça um orçamento mais equilibrado entre receita e despesa. O que se fazia antigamente? Se inflava as receitas, né, para facilitar a governabilidade, para reduzir substancialmente a dependência do parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal, porque daí o governante, o executivo de ambas as esferas federativas, eles podiam manipular, vamos dizer no bom sentido, as verbas orçamentárias. Hoje não. Bem, com a lei do teto dos gastos, essa realidade se transformou profundamente. Nós só podemos hoje agir e alterar dentro daquele limite. Nós não podemos inflar ou criar uma receita de tal forma que fuja dessa realidade. Então, significa que nós temos que, obrigatoriamente, fazer um orçamento baseado na realidade do Brasil. E aí, certamente, todos nós vamos ganhar com isso, porque é a certeza de que, se nós colocarmos determinados recursos para determinadas áreas, certamente essas áreas vão executar tal forma como fica estabelecida no orçamento. Senador, então no próximo bloco a gente detalha esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.